Muito bem, meus irmãos, chegamos ao momento de olharmos a palavra de Deus mais uma vez e voltarmos para a nossa caminhada na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde hoje chegamos à nossa 16ª mensagem. Já estamos conseguindo ver a linha de chegada, em algum momento, já estamos perto dela, mas ainda temos uma caminhada pela frente. E hoje nós vamos continuar confirmando este grande tema da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que eu quero convidar os irmãos a nós recitarmos a uma só voz, ok? Uma igreja madura persevera em meio às tribulações, fortalecida pela iminência da volta de Cristo. Uma igreja madura persevera em meio às tribulações, fortalecida pela iminência da volta de Cristo. Bem, irmãos, nos 3 domingos anteriores, percorremos o trecho do capítulo 4, versículo 13, até o capítulo 5, versículo 11. Nesse trecho, nós aprendemos preciosas lições sobre a doutrina da escatologia, ou seja, a doutrina da volta de Jesus, a doutrina das últimas coisas. Se você perdeu qualquer um desses 3 sermões, eu quero incentivar você a verificar lá no nosso canal, para não deixar de aprender sobre essa importante doutrina da fé cristã, porque como nós repetimos nesses 3 domingos, não importa apenas saber que Jesus vai voltar, porque há informações, há detalhes que estão no texto que nós precisamos aprender. Passado esse assunto, hoje, iremos ver uma série de conselhos finais de Paulo, enquanto ele começa a trazer a sua primeira carta, a sua conclusão. E podemos observar numa leitura até superficial, que o trecho que vai do capítulo 5, versículo 12 até o 24, se constitui no mesmo contexto, deixando apenas o restinho, o versículos 25 a 28, de fora. Então, irmãos, como é o mesmo contexto e um contexto riquíssimo, nós vamos começar hoje novamente uma mensagem de diversos sermões, ou seja, de diversos domingos. E em todos esses domingos nós vamos aprender a seguinte grande ideia que começa com a mensagem, com o sermão de hoje. Diante da certeza da esperança, a igreja madura tem um bom testemunho mesmo debaixo das tribulações. Diante da certeza da esperança, a igreja madura tem um bom testemunho mesmo debaixo das tribulações. Essa é a parte mais prática, vamos chamar assim. Eu não gosto de usar esse termo exatamente porque parece que doutrina não serve para nada na vida real, e não é bem assim. A doutrina cristã, ela é prática, ela tem implicações na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas quando eu me refiro à parte mais prática, é porque Paulo vai endereçar ações, atitudes, coisas que nós devemos fazer e, obviamente, como sempre é baseado naquilo que ele escreveu anteriormente. O que cremos define como vivemos, ou o que fazemos, ok? Bem, muitas vezes, irmãos, diante das tribulações, a nível de perseguição como os tessalonicenses sofriam, ou mesmo as dificuldades cotidianas da nossa vida, em meio a isso tudo, muitas vezes nós usamos como explicação ou desculpa para o nosso comportamento abaixo do padrão que a nossa fé merece. Na verdade, abaixo do padrão que o nosso Senhor merece. Usamos as dificuldades como uma explicação do porquê não vivemos como nós realmente deveríamos viver. Por isso, Paulo termina sua carta de maneira muito parecida com o que ele faz em outras cartas, isto é, com uma série de conselhos curtos sobre a conduta cristã, sobre o testemunho cristão. As evidências do amor, da fé e da esperança, que foram 3 pontos de elogio para essa igreja, seriam, talvez, digamos, canceladas, sem um testemunho condizente, sem um testemunho que acompanhasse, destacasse ainda mais que esta era uma igreja cheia de fé, esperança e amor. Você comprova essas características da maneira como você vive, e essa é a razão porque Paulo se preocupa em escrever aquilo que nós vamos começar a ler agora, ok? Bem, eu creio que sua Bíblia já está aberta, 1 Tessalonicenses 5, 12 a 24. Quero convidar os irmãos a nós lermos a uma só voz, ok? Vamos lá, irmãos? Vai precisar dar uma paradinha e voltar dessa vez não, né? Vamos de vez? Diz assim a palavra do Senhor.
Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Diante da certeza da esperança, a igreja madura tem um bom testemunho, mesmo debaixo das tribulações. Bem, irmãos, é indispensável observarmos que o nosso texto, ele vem logo depois de um texto sobre o futuro, não é? Um texto escatológico, como nós já falamos. E que aprendemos nos últimos domingos que uma das funções principais, uma das utilidades principais da escatologia, não é tornar você um caçador de profecia, não é tornar você um caçador de sinais. Uma das funções principais da escatologia é provocar uma resposta em nosso presente. E para relembrar e citar novamente uma coisa que nós falamos pelo menos 2 vezes nos últimos domingos, a nossa santidade em nosso dia a dia, ou seja, no presente, é a resposta à certeza da nossa eternidade futura. Santidade é o estado presente para uma escatologia futura. Eu espero que você lembre dessa citação nas mensagens anteriores, porque ela foi baseada em 1 de João 3,3. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Dessa forma, Paulo passa das instruções sobre o futuro para agora essas exortações sobre o presente. Essa mudança, que pode parecer uma mudança abrupta, tem como objetivo, digamos assim, irmãos, sacudir os irmãos daquela igreja quanto à realidade que eles precisavam viver. A eternidade é algo maravilhoso, com certeza a gente sonha e pensa no céu, e serve também grande motivação para a nossa vida, mas precisamos evitar que a gente se perca no depois e esqueçamos do agora. Digamos assim, uma certa cabeça nas nuvens, né, por assim dizer, ou na glória. Aliás, é exatamente com o agora que vai começar o nosso texto, chamando a gente para a realidade que eles estavam vivendo, que nós devemos viver também, ok? Então, em primeiro lugar, Paulo ensina sobre o nosso testemunho presente o seguinte: a igreja madura tem uma boa postura para com os seus líderes. Versículos 12 e parte do versículo 13, a parte primeira, a parte A. A igreja madura tem uma boa postura para com os seus líderes. Como nós dissemos, irmãos, o primeiro vínculo com o contexto anterior, com o contexto maior, é como viver hoje diante de uma esperança futura. Já deixamos isso claro. Mas há um outro vínculo menor. E esse vínculo está com o versículo anterior. Olha na sua Bíblia o versículo 11. O versículo 11 lê: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. E nisso, a relação entre líderes e liderados na igreja não é uma exceção. Isso faz parte da edificação e da exortação mútua que Paulo havia pedido no versículo 11. Ou seja, o que ele vai falar a partir de agora é a prática de como a gente vai fazer o versículo 11 à luz da eternidade. Essa é a segunda vez, inclusive, irmãos, que Paulo, nesta carta, irá tratar da conduta da igreja para com seus líderes. Eu não sei se você lembra, mas ele falou sobre isso no capítulo 2, na parte do capítulo 2, que nós tratamos na 6ª mensagem a
várias e várias semanas atrás, na sexta mensagem aqui na nossa série em 1 Tessalonicenses. Na primeira vez, Paulo trata especificamente da questão do sustento ministerial e nós mergulhamos bastante e exploramos isso tanto neste texto como em outros e vimos o bastante. Mas aqui ele vai expandir um pouco mais e vai falar como nós devemos tratar, diz o texto, versículo 12, os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. E você deve estar se perguntando quem são essas pessoas. Então, apesar de não haver uma terminologia, uma identificação específica sobre quem são esses líderes, a lógica aponta que podemos partir para aqueles que são oficialmente colocados à frente das igrejas, isto é, pastores ou presbíteros, e inclusive os diáconos, porque são os ofícios ou os oficiais da igreja local. Paulo jamais teria deixado essa igreja, meus irmãos, sabendo que ele não ficaria lá para sempre. Ele jamais teria deixado essa igreja sem uma liderança plural e capacitada antes de seguir viagem. Nós sabemos que ele seguiu de maneira abrupta, né? Por causa de uma perseguição que rompeu. Ele é enviado para Bereia, certo? Depois, não sabemos quanto tempo, mas provavelmente alguns poucos meses. Mas nós temos certeza que ele, desde o começo do trabalho, ele já se preocupava com quem vai continuar depois que eu não estiver aqui, certo? Mesmo uma igreja muito nova, meus irmãos, e eu entendo que você deve estar pensando nisso, porque, pastor, um líder desse não leva um tempão para se formar? Esta é uma situação diferente. Você não tem tanta gente com um tempão assim, certo? O cristianismo não tem nem bem seus 20 e tantos anos de existência. E as igrejas que estão sendo formadas, elas não poderiam ser deixadas ao léu, como se diz. Então a preocupação de Paulo sempre era formar líderes que pudessem dar continuidade no ministério, e certamente esse foi o caso de Tessalônica também. Porém, ainda assim, ainda que se trate principalmente dos oficiais da igreja, né, pastores, presbíteros, diáconos, essas definições não são limitadas apenas dos oficiais ou os ofícios principais da igreja, mas preste atenção a todos que têm sobre si a responsabilidade sobre o rebanho ou parte dele. Por que eu estou me referindo ao rebanho ou parte dele? No momento, apesar de eu ser o pastor da igreja, o nosso irmão Tiago Barroso está como responsável da nossa congregação. Quando você tem, e aí a segunda parte, uma parte dele, quando você tem a liderança de um grupo de vida, você está responsável por uma parte do rebanho de Deus, apesar dessa igreja ter um pastor. Quando você está responsável por um determinado ministério, a mesma coisa se aplica. Então aqui, a forma de Paulo escrever comunica que ele está tratando de um único grupo nessas três características e não três grupos diferentes. Então, quando ele se refere, eu repito, os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham, não são três grupos, mas são três características deste mesmo grupo de liderança espiritual que pode incluir tanto os oficiais da igreja quanto aqueles que não são, digamos assim, ordenados, né, como a gente costuma dizer hoje em dia. Muito bem. Essas pessoas, meus irmãos, são caracterizadas no nosso texto como aqueles, primeiro, que se esforçam no trabalho entre vocês. Ou seja, Paulo não está considerando a posição em si, ou seja, o título em si, mas como o ministério desses homens está sendo feito. Então perceba que ele não coloca nesse contexto aqui daqueles que são líderes entre vocês apenas, mas ele destaca como o trabalho está sendo feito. Eu quero dizer assim, não é uma questão de dar carteirada, de colocar título na frente das pessoas, certo? De impor autoridade, um cargo ou função. O que Paulo faz aqui é destacar que esses irmãos estavam dedicando do seu tempo, dos seus bens, dos seus dons, dos seus talentos em benefício da igreja. E tal destaque é importante, meus irmãos, porque o suor que não corre no rosto de alguém, mas no rosto de outro, é frequentemente ignorado por esse alguém. E é preciso que ele destaque que o que importa na vida desses irmãos é a intensidade, é a qualidade do trabalho que eles estavam fazendo. Assim, o uso de Paulo de que esses trabalhadores trabalhavam duro comunica algo sobre os que não trabalhavam assim. Inclusive, sobre esse assunto, o reformador João Calvino
orienta de maneira firme as novas igrejas que estavam se formando no início da Reforma Protestante, o seguinte, que todos os preguiçosos devam ser excluídos da relação de pastores. Ou seja, uma vez que a igreja estava na sua gênese, vamos dizer assim, né? As igrejas estavam surgindo a partir da Reforma no século XVI, ele já orienta as igrejas que não deixem pessoas ocuparem os cargos por status social, por questão financeira, e pessoas que eram preguiçosos, mas aqueles que de fato queriam trabalhar, principalmente se esmerar na palavra de Deus. Porque esse era o grande diferencial das igrejas que estavam surgindo. Removeram a missa, removeram toda aquele cerimonial, certo? O púlpito, onde antes estava o altar na missa, é removido e o púlpito vai para o meio, mostrando a prioridade da palavra de Deus. E João Calvino aconselha que aqueles que não entendessem, que não eram mais administradores religiosos de uma igreja, mas ministros da palavra, fossem retirados da relação de pastores. Bem, antes de seguirmos para a segunda característica que Paulo coloca aqui, observe que desde o começo ele está usando no plural. Esta era uma igreja, irmãos, provavelmente de um tamanho médio, talvez até menor do que a nossa. A igreja não tem muito tempo. Não era de maneira nenhuma uma mega igreja, certo? Ainda assim, a pluralidade de líderes, quer fossem oficiais ou voluntários, possui uma grande lição para nós. Ninguém deve ambicionar a liderança espiritual, isso é óbvio, mas ninguém também deve se esquivar dela, se assim o Senhor lhe está direcionando. Lembremos, eu vejo uma necessidade, eu preencho uma necessidade. Irmãos, cada igreja local precisa de uma variedade de líderes, começando por um colegiado de presbíteros, porque, irmãos, a ideia de um pastor voo solo, um pastor sozinho, não é uma ideia neotestamentária. Na carta a Tito, Paulo escreve o quê? Por esta razão lhe deixei em Creta, para que em cada cidade você apontasse presbíteros e não singular. Então essa é uma ideia, meus irmãos, tão clara para mim hoje que eu fico surpreso, que eu levei bastante tempo para compreender isso. Por quê? Porque por muito tempo, isso é verdade, sei lá, em 90% das igrejas, a ideia de liderança espiritual é unificada em cima de um simples homem ou um único homem. E, infelizmente, às vezes também em cima de uma única mulher, que piora ainda mais a falta de compreensão bíblica. O fato é, meus irmãos, que Paulo já começa no plural, porque esta pluralidade começa na liderança oficial, se for o caso, se quiser chamar desta maneira, né? Mas também em diversos irmãos e irmãs que nos lideram nos mais diversos ministérios e funções numa igreja local. É claro que há muito mais liderados do que líderes, mas todo cristão deve estar preparado para preencher uma necessidade de liderança se assim ocorrer. Durante a história da nossa igreja, irmãos, principalmente na questão dos nossos grupos de vida, os grupos que temos nos lares, né? Ocasionalmente, quando nós íamos criar um grupo novo, porque aquele anterior já estava muito grande, precisávamos fazer uma multiplicação, era interessante ver o medo, né? Não medo, mas a certa nervosismo daqueles irmãos em assumir um grupo, em assumir um pedaço do rebanho de Cristo, o rebanho da igreja, para estar ali, dirigindo ali, liderando. E esse temor é natural. Os irmãos acham que quando eu fui empossado na minha primeira igreja, eu fui saltitando feliz da vida, eu suava bicas, nervoso, ansioso, porque é aquilo que eu ia fazer, né? 20 e poucos anos de idade, e diante de uma responsabilidade para mim enorme. Então esse nervosismo é normal, mas o que não pode haver de nossa parte é nos esquivar de preencher necessidades da obra de Deus diante daquilo que nós podemos fazer. Bem, seguindo o nosso texto, esses irmãos também são aqueles, diz o texto, que os lideravam no Senhor. Se havia alguma dúvida com a primeira característica, Paulo a encerra aqui. Ele, de fato, falava aos liderados acerca dos seus líderes. E Paulo deixa claro que não se refere a autoridades civis, como ele faz, por exemplo, em Romanos capítulo 13, não é isso? Aqui são líderes, diz o texto, no Senhor. Sua posição, ou a posição deles, não vem de manobras políticas,
nem de concursos que eles realizaram, nem que estão no cargo porque conhecem alguém ou de algum tipo de nepotismo, não vem de poder econômico ou da influência de alguém. Eu sei que todas essas coisas, irmãos, já aconteceram em algum ponto da história na igreja do Senhor, infelizmente. Mas na igreja bíblica, que é o que nós estamos tratando aqui, nada disso acontece, não é o caso aqui. Aqueles que lideram no Senhor, por outro lado, são líderes servos. São líderes que estão naquela posição por reconhecimento da igreja, do seu espírito de servidão, junto com o seu espírito também de liderança. E eles estão nessa posição porque a igreja reconhece neles maturidade para estar lá. É por isso, meus irmãos, e eu não sei se você sabe disso, ou lembra que porque nós já explicamos, a palavra presbítero, ela é a palavra para ancião, certo? É por isso que quando eu tenho uma letra muito pequena e eu preciso colocar esse meu óculos para ler, é porque eu tenho presbiopia, ou seja, visão de... você já entendeu, né? Ou seja, o presbítero da igreja era porque ele era considerado o mais maduro espiritualmente, não necessariamente por idade. Não era porque só poderiam homens de 50, 60, 70, 80 anos. A ideia é que, seguindo inclusive a orientação de Paulo a Timóteo, ele não fosse neófito, ele não fosse novo na fé, mas fosse alguém já provado, testado e, inclusive, como eu falei, é alguém reconhecido pela igreja como podendo estar ali naquela posição por causa da sua maturidade. Aliás, as demandas destas posições, além da ausência de busca por reconhecimento humano, devem servir para manter, inclusive, os imaturos longe. É o que acontece, por exemplo, irmãos, com João Marcos. Eu sei que ele não é líder de uma igreja, não é isso? Mas ele está viajando com Paulo e com Barnabé, certo? Aí começa chicote está lá para lá, pedra voar para cá, e João Marcos diz assim, pera aí, não era bem isso que eu estava pensando, não. Estava pensando assim numa viagem emocionante, uma aventura com Jesus, tá? E ele, por aqui, vai-se embora. E é verdade, irmãos, ele fez certo, porque se você não está preparado para o ministério, você está no lugar errado. Como diz uma antiga frase, só deve permanecer no ministério aquele que não consegue viver fora dele. E as dificuldades, as demandas servem para manter os imaturos bem longe dessas posições. Acima de tudo, tanto esses líderes quanto os liderados, todos estão debaixo do senhorio de Cristo. Líderes e liderados servem ao Senhor. Ele é o fator que nos nivela, que nos planifica como todos sendo iguais na igreja. Cristo é o Senhor tanto de uns quanto de outros, e a nenhum deles mostra preferência. Líderes não possuem algum tipo de acesso especial. Aliás, essa é uma situação que já experimentamos algumas vezes, tivemos que aproveitar e ensinar a pessoa aonde chegaram à nossa igreja e pediram uma oração, né? Sem problema nenhum, vamos orar pela pessoa, e me procurava, pedia para falar com o pastor, e quando eu chegava eu ouvia o que a pessoa tinha a dizer, e uma outra vez eu chamava o irmão que estava do lado, irmão, aqui é a dona fulano, ou o seu ciclano, e a situação dele ou dela é esse aqui e tal, e pediu que nós orássemos. Então, queria pedir que o irmão orasse, e eu me lembro de uma vez, pelo menos, em que a pessoa não apenas mostrou certa decepção, mas falou. E lá, estávamos aí no outro prédio, a pessoa disse, não, eu queria que o senhor orasse, porque o senhor é pastor. Eu não tenho, meus irmãos, uma linha de acesso. Sabe como o comissário Gordon tinha com Batman? Não tem. Não tem um telefone especial que pastores, presbíteros ou líderes falam com Deus. Como já disse 1 milhão de vezes, meus irmãos, lá está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e cá estamos nós, pecadores salvos pela graça. Amém, igreja? Não há absolutamente nenhuma diferença. Por isso que eles lideram no Senhor. Ele é o Senhor daqueles que lideram, daqueles que são liderados. Bem, finalmente, terceiro, líderes não servem apenas dando ordens ou ditando o que se deve fazer. Eles são conselheiros, diz o nosso texto. Nosso trecho termina, inclusive, com essa afirmação, e os aconselham. Algumas versões optaram pela tradução, os admoestam. E não estaria errado. A ideia da demonstração, meus irmãos, aqui, não é uma palavrinha de incentivo, não é uma palavrinha de motivação, não é vamos lá que você consegue, não. É uma palavra de correção. Há uma necessidade de correção de direção neste aconselhamento que é mencionado aqui.
pode não estar ligado a um pecado flagrante e explícito, certo? Nem sempre temos que mudar a nossa direção porque já estamos pecando. Pode ser, por outro lado, um aviso, uma advertência, uma admoestação sobre o perigo do comportamento de alguém que pode levar ao pecado. A admoestação pode prevenir o pecado, ser uma prevenção a um estado pior futuro. E aí que a admoestação ou este conselho se faz necessário. A palavra usada por Paulo aqui no grego, irmãos, é muito importante. Ela é exatamente a palavra que tem identificado o aconselhamento bíblico em várias das nossas últimas décadas, desde que isso se tornou algo mais frequente, graças a Deus, na Igreja do Senhor. É o que nós chamamos, quando vamos estudar isso, de aconselhamento noutético. É exatamente essa palavra que está nesse trecho. Aquele aconselhamento que é baseado nas Escrituras e somente nas Escrituras, e que encontra na palavra de Deus a sua suficiência para transformar a vida do homem. O verbo usado aqui, noutetel, significa, preste atenção, aconselhar sobre como evitar ou cessar um curso impróprio de conduta, admoestar, advertir, instruir, e isto segundo as Escrituras. Em outras palavras, é o aconselhamento que busca a mudança bíblica na vida do irmão. Isso é extremamente importante, meus irmãos, porque muito da pregação, não só do aconselhamento que acontece hoje em dia, não provoca mudança na vida da pessoa. Não espera mudança, não inclusive passa para a pessoa que ela não veio até o gabinete pastoral ou até o sofá da sua casa apenas para ouvir palavras de tapinha nas costas, mas para ouvir palavras que apontem em uma outra direção, certo? Obviamente, particularmente quando se perceber que a pessoa está fora daquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos andar. Algo impossível de acontecer na vida de uma pessoa é mudança quando ela se substitui à eterna e imutável palavra de Deus por ciências humanas que são oscilantes, que são variantes, que são subjetivas, que são mutáveis. Essa é a razão, meus irmãos, porque nós vimos alguns domingos atrás, lá no capítulo 4, versículo 18, depois de dar instruções sobre as últimas coisas, para que aqueles irmãos não fossem ignorantes, Paulo destaca o seguinte: consolem-se uns aos outros, que inclusive é parte também do aconselhamento, diz o texto, com essas palavras. Nós destacamos muito, meus irmãos, de que Paulo coloca isso para que os irmãos usassem aquelas informações que eles receberam para consolar uns aos outros, e não quaisquer outras. Precisamos, irmãos, definitivamente resgatar o sentido bíblico desse ministério de aconselhamento. E para tanto, eu digo que nós vivemos uma época de ouro. Há 20, quase 30 anos atrás, quando eu estava no seminário, nós tínhamos que contar nos dedos o material que nós tínhamos nessa área. Hoje nós temos no Brasil, entre outros, ministérios que dedicam-se exclusivamente a formar nas igrejas locais pessoas capacitadas em aconselhamento bíblico, principalmente o NUTRA e a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, na qual eu sou formado. Há outros 2 ministérios menores que se dedicam a isso, mas é importante nós vermos como hoje você tem muitos recursos, inclusive online, para aprender como tratar dificuldades no casamento, situações com filhos, problemas outros, inclusive depressão. O ponto, meus irmãos, é que nós vivemos de fato numa era de ouro, mas infelizmente a igreja muitas vezes não aproveita. Você tem 2.000 anos atrás Paulo dando conselho de que eles usassem desse aconselhamento. E eles de fato com certeza usaram. E hoje nós temos tantos recursos e muitas vezes não utilizamos. Quantas vezes pastores não têm o preparo para ajudar um irmão a sair ou entender uma situação da sua vida, porque felizmente não investiram o suficiente para conhecer a palavra de Deus a esse ponto. Tal posição de conselheiro que corrige não é exatamente o que a maior parte das pessoas está procurando. Até mesmo entre os crentes, irmãos. Eu, inclusive, compartilhei alguns dias que eu já ouvi algumas vezes da satisfação de algumas pessoas dizerem assim: pastor, eu gosto do senhor porque eu sou um pastor firme. E eu ouço aquilo e eu guardo lá no quinto canto do meu cérebro. Porque, meus irmãos, o que é um pastor firme? Segundo essas pessoas, é um pastor que tem princípios bíblicos e os ensina com firmeza. E eu continuo ouvindo.
E a história vai, e o tempo passa. Não é o caso de todo mundo, mas em alguns casos, essa pessoa gostava muito de ter um pastor firme, até que as suas escolhas se chocam com os princípios que têm sido ensinados. E aí o aconselhamento que ele está recebendo desse pastor firme já não serve mais. Ou do irmão firme com quem ele buscou conselho. Aí não serve mais. Essa é a época que nós vivemos, onde as pessoas selecionam o que queremos ou o que não queremos seguir segundo a palavra de Deus. A vantagem do aconselhamento firmado na palavra do Senhor é que o outro lado não tem opção. Ou rende-se ou se rebela com a palavra de Deus. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu saí de entrevistas ou de aconselhamentos tristes. Lembra, inclusive, Jesus com o jovem rico, né? Ele mostra o caminho. Esse aqui que você tem que fazer. Vende o que você tem e você vai ter um tesouro e vem comigo. Ele vai embora triste, porque ele não quer abrir mão da sua idolatria. E muitas vezes as pessoas não querem simplesmente abrir mão daquilo que tem escravizado as suas paixões e trocar pela vontade do Senhor. Enganam-se com uma falsa alegria. Enganam-se com uma alegria superficial, fabricada pela sua própria subjetividade. E depois, muitas vezes, vão levar muito tempo para se arrepender. E sabe o que é interessante, meus irmãos? Essa frase nós já usamos em outras ocasiões. O tempo que nós levamos para consertar um caminho que tomamos fora da vontade de Deus é, via de regra, sempre muito maior do que o tempo que eu levaria para orar e me amoldar a palavra de Deus. Se eu tivesse parado, ponderado, consertado a minha vida diante da palavra de Deus, levaria um tempo menor do que o tempo que eu vou levar para consertar aquilo que eu fiz fora. É por isso que uma igreja madura precisa desse tipo de aconselhamento, em que aponta o que é verdade e o que é mentira. Preto no branco, certo ou errado, sim ou não. Por outro lado, seguindo o nosso texto, aqueles que desejam que os líderes que trabalham duro, lideram no Senhor e aconselham continuem assim, precisam ter determinadas atitudes. Na verdade, esse é o foco do texto. O texto está focado muito mais nos liderados do que nos líderes, apesar que eles aprendem lições quando vêm as caracterizações que nós acabamos de ver. Ok? Bem, como eles devem proceder? O texto diz que eles devem proceder com consideração. Ainda no verso 12. A Nova Almeida Atualizada traduz como tenham em grande apreço. A palavra usada por Paulo aqui, meus irmãos, ela é interessante, porque inclusive, se você estiver só lendo o texto e não entender o contexto, você vai ficar meio perdido. É a palavra conhecer. Literalmente, Paulo está dizendo nesse texto, conheçam aqueles que se esforçam no trabalho entre vocês. Ou como nós diríamos um bom português, reconheçam aqueles que se esforçam no trabalho entre vocês. Para reconhecer alguém, em seu sentido mais básico, irmãos, nós precisamos de convivência, de compartilhamento. Nós precisamos de irmandade. Líderes cristãos precisam ter suas ações e atitudes em meio aos liderados, conhecido pelos liderados. É por isso que a gente costuma dizer no meio pastoral que pastor precisa ter cheiro de ovelha. Não é assim no mundo natural, não é certo? Você nunca vai num pasto encontrar um pastor cheirando a Paco Rabanne. Você nunca vai no pasto, um pastor cheirando a Patchouli, ou sei lá qual perfume que você gosta aí. Ele vai estar com um desagradável cheiro de ovelha. Não vocês, meus irmãos, ovelhas, bé, tá? Porque não é exatamente um animal muito cheiroso. Ele está lá lidando, pegando no colo, levando para cá, para lá, tratando, cuidando. De certa forma, irmãos, eu quero extrapolar esta frase dizendo todo líder espiritual precisa ter cheiro de ovelha. Cheiro das pessoas que lida, das pessoas que lidera, das pessoas que aconselha, das pessoas pelas quais eles trabalham duro. É nesse sentido aqui que há necessidade de conhecer, de reconhecer, de estar junto. E esses liderados, portanto, devem reconhecer o trabalho duro realizado por eles. Ou não. E se não há o trabalho duro, obviamente eles devem ser repreendidos. Somos ensinados nas Escrituras a imitarmos os bons exemplos dos cristãos, e isso inclui os nossos líderes. Hebreus capítulo 13, versículo 7, nos fala literalmente isso. Lembrem-se dos seus líderes que eles falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Ora, como imitar a fé de alguém que não conhecemos?
precisamos ter essa convivência, precisamos ter essa proximidade. Muitos crentes, por outro lado, meus irmãos, não têm a mínima ideia do trabalho que os seus líderes realizam por eles. Não suspeitam das horas envolvidas, do suor, do desgaste, do esforço. Conta-se sempre que algumas pessoas costumam perguntar, pastor, o senhor é só pastor ou o senhor trabalha também? E eu não escapei dessa pergunta. No meu caso, que passei 2 décadas nessa cidade, no mercado de trabalho, na área de tecnologia da informação, eu geralmente respondia da seguinte forma: queria eu que o pastorado fosse tão tranquilo quanto o meu trabalho. Trocaria de uma hora para outra, e graças a Deus um dia finalmente pude assim fazer. O fato é, meus irmãos, que quando um líder trabalha de verdade, isso vai ser reconhecido quando há essa convivência, quando há essa proximidade. E quando há, claro, uma visão clara, perceptiva por parte dos seus liderados. De fato, ter consideração, como diz o nosso texto, ter um grande apreço, ou apenas respeitar, como até outras traduções fala, está de acordo com todo o ensino de Paulo e de toda a Escritura sobre esse assunto. Paulo não está introduzindo nada novo aqui. A respeito, por exemplo, irmãos, de Epafrodito, que em detalhe nem era pastor ou presbítero, Paulo escreve o seguinte em Filipenses 2:29. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este. E caso você esteja se perguntando se ele trabalhava duro, Paulo, no próximo versículo, no versículo 30, continua falando sobre Epafrodito o seguinte: por que ele deveria ser honrado? Porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Vocês, irmãos, quer seja arriscando a vida ou não, cada cristão deve avaliar como tem tratado aqueles que têm liderado, conduzido, aconselhado a sua vida espiritual. Tal consideração deve levar a igreja a tê-los, diz o texto, na mais alta estima, como continua o versículo 13. Ou, em outra tradução, em máxima consideração. Mas como exatamente fazemos isso? Paulo nos dá a dica com a próxima atitude, com a próxima palavra. O que está aí no seu texto? Com amor. Nós já aprendemos, irmãos, bastante que amor não é um sentimento. Amor não é fazer coraçãozinho com a mão. Ou assim, como é que é mesmo? Que eu aprendi semana passada. Isso não é amor. São modinhas que estão por aí. O amor é uma atitude externada em ações. Ponto. É verdade que muitas vezes você pode não compreender o amor de alguém. Uma vez eu ouvi de alguém que disse que meu pai nunca me disse eu te amo, mas fazia uma enorme declaração todo dia que chegava suado do trabalho. Às vezes as pessoas falam eu te amo com as suas ações, com o seu cuidado, com o seu zelo, com a sua proteção. O fato é, meus irmãos, que as atitudes, mesmo que as palavras também sejam importantes, elas não podem faltar quando se fala sobre ter em a mais alta estima. Por isso que o texto logo em seguida fala sobre isso. Inclusive, isso vale também para cada um de nós, vale para mim. Este ano, ainda, eu devo me encontrar com um dos homens que mais marcaram a minha vida espiritual. Sabendo que lá estarei perto da sua casa, eu entrei em contato para saber se ele e sua esposa estariam viajando ou não. Descobri que eles vão estar no lugar e marcamos de nos encontrar. E ele faz parte, meus irmãos, de uma longa lista de homens, inclusive também de mulheres, pelas quais eu tenho um grande apreço e tenho na mais alta estima. Homens que reencontro com grande alegria e não me canso de honrar. Porque eu sei, meus irmãos, que eu não seria quem eu sou. Eu não estaria onde eu estou, sem a forma como Deus usou essas pessoas na minha vida. Um deles, há algum tempo, visitou-nos aqui em nossa igreja. E quando a visita dele, irmãos, eu tive aquele sentimento de déjà vu, aquele sentimento de reviver alguma coisa. E não era exatamente a mesma situação, mas há 20 e tantos anos atrás, quase 5 anos atrás, eu surpreendi o meu pai chegando de surpresa no Rio de Janeiro
para apresentar a ele seu primeiro neto. Ele não sabia que nós estávamos chegando. Quando ele saiu do portão, eu estendi o seu antigo líder de louvor para ele conhecer o seu primeiro neto. Quase matei o velho do coração. Com a chegada desse líder que eu mencionei, meus irmãos, na minha vida, eu tive essa sensação de déjà vu porque eu estava mostrando para ele o quanto o Senhor tinha nos abençoado. E parecia essa cena repetida de eu mostrar a um pai, que é exatamente como eu o chamei durante muitos anos, mostrar o que vinha acontecendo na minha vida e dizer que ele era responsável por isso. Era a minha maneira, meus irmãos, de dizer obrigado. Nada disso teria acontecido sem as broncas, as exortações e tudo o que você me ensinou. E continua ensinando, diga-se de passagem. Essa é a razão, meus irmãos, por trás de todo o conhecimento que Paulo coloca aqui. Porque o nosso texto termina por causa do trabalho deles. Não é um culto à personalidade, não é algum tipo de idolatria a líderes, é a percepção de que alguém foi usado por Deus em nossas vidas. O Evangelho não começou no dia que você se converteu. Você é um somatório de vidas consagradas ao Senhor. Você é um histórico, uma longa linha, uma longa lista de pessoas que foram usadas na sua vida. E Paulo se dá ao trabalho de começar a sua lista de curtos e rápidos conselhos tratando sobre isso. Algum tempo atrás, meus irmãos, num grupo de pastores, em um outro texto, um colega se colocou bastante constrangido sobre falar sobre aquele trecho. E todos ali compartilhavam sobre nossas experiências quanto a isso. E realmente não é fácil, é como uma mãe tendo que falar sobre maternidade e como os filhos devem se comportar. Ou um pai falando sobre paternidade, como um pai deve se comportar, e assim por diante, os filhos devem se comportar para com o pai. Mas eu compreendo, meus irmãos, que a marca de uma igreja madura também é nós podermos tratar dessas questões, e eu garanti aos irmãos que ninguém está advogando em causa própria, mas estamos expondo a palavra de Deus e dizendo que essas verdades são verdades que devem estar presentes em todas as nossas vidas, em todas a forma como todos nós tratamos aqueles que são referência, aqueles que têm sido usados por Deus, aqueles que têm sido líderes espirituais na nossa vida. Bem, seguindo adiante, o nosso segundo ponto de hoje, nós vamos utilizar apenas o finalzinho do versículo 13, que você encontra aí na sua Bíblia. Uma pequena frase que sintetiza algo ausente, infelizmente, em muitas igrejas. A igreja madura, segundo ponto, busca viver em harmonia. Versículo 13, parte B. Com uma única frase. Vivam em paz uns com os outros. Uma única frase, Paulo deixa claro para os Tessalonicenses que há um padrão indispensável para a convivência e o relacionamento em uma igreja local. E relacionamentos saudáveis e tratados devem ter esse padrão que resultará em harmonia. E você talvez esteja pensando assim, pastor, mas isso não é meio óbvio? Isso não é que deve esperar em todas as igrejas? Eu até compreendo esse tipo de pensamento dos irmãos mais novos na fé, ou que passaram talvez em uma igreja apenas antes de chegar na nossa. Mas nós que temos uma certa estradinha, né? Nós temos cada história para contar, meus irmãos, que você não acreditaria. De vez em quando eu comento, inclusive na nossa assembleia, quando nós temos aqui na igreja, como ela é tranquila, como inclusive nós damos risada, como a gente se diverte. E toda vez, meus irmãos, que nós temos uma assembleia aqui, vem na minha mente algumas assembleias que eu participei na minha história. Recentemente, irmãos, e eu não vou aqui obviamente mencionar o nome da igreja, três irmãos quase foram as chamadas vias de fato. Sabe o que significa isso? Não. Quase saíram no braço numa assembleia de igreja. Eu já estive numa igreja muitos anos atrás, que quando um determinado irmão chegava e sentava aqui do lado, esse irmão levantava e ia para o outro.
Ignoravam completamente a palavra do Senhor Jesus, que diz que quando você chegar até o altar para trazer a sua oferta, que se aplica naquele contexto judaico, certo? Não há mais altar aqui. Isso é uma inventança do povo evangélico, mas o texto diz isso lá, quando você fosse levar a sua oferta ao altar, e lembrasse que seu irmão tem uma pinimba com você, certo? Tem um entreteiro com você. O que você faz? Deixa a sua oferta, vai resolver a sua treta, depois você volta. Essa é a versão moderna, claro. Esses irmãos não entendiam isso. Eles liam assim: quando você vier e seu irmão que você tem uma treta, sentado perto de você, levanta e vai para o outro lado e cultua como se tudo tivesse maravilhoso. Então, meus irmãos, quando Paulo fala essas poucas palavras aqui, o Espírito Santo sabia que a igreja moderna precisaria disso aqui. O Espírito Santo sabia que a igreja, ao longo do tempo, precisaria disso daqui. E é óbvio que a primeira, não preciso nem continuar o texto para dizer que a primeira lição que você precisa tirar desse segundo ponto é: se você tem um problema com alguém, resolva hoje. Não é amanhã, não é quando tiver ceia, não é sei lá quando, é hoje. O pastor até resolveria, mas ele não está aqui. Pega o teu carro na casa dele. Liga para ele. Ponto aqui, meus irmãos, é que, texto é claro, vivam em paz uns com os outros. Uma igreja madura busca viver em harmonia. Ponto final. Esse é o padrão para Paulo, para todas as igrejas, segundo a orientação do nosso Deus. Agora, sabemos, irmãos, que os versículos que hoje nós temos no nosso texto, eles não vinham com capítulos, né, e versículos. Isso foi colocado 1.200 anos depois que a Bíblia já havia sido concluída. Então, essa única frase não precisa necessariamente estar junto com o versículo 13, certo? Alguns, então, por causa disso, a enxergam como uma exortação totalmente isolada e à parte. Ou seja, versículo 12, pá, 13, e esse finalzinho seria o versículo 14. Mas lembrando, não foi assim que Paulo escreveu. Essa, então, segundo o pensamento de alguns, seria mais um conselho nessa longa lista que vai até o versículo 24. Contudo, assim como todo o contexto, irmãos, está sempre interligado, eu creio que é a mesma coisa aqui. Essas exortações têm ligações com o que vem antes e vem depois. Então, preste atenção, a harmonia que Paulo nos exorta aqui, essa paz uns com os outros, deve a sua existência, ok? Também a forma como tratamos aqueles que nos lideram e os que nos lideram nos tratam. Preste atenção, somos exortados na palavra de Deus, irmãos, não apenas a nos sujeitar a quem está na liderança. Olha o que a palavra de Deus fala, Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esse é o texto que está no comecinho, quando Paulo vai tratar de maridos, esposas, filhos, lembra? Esse é o cabeçalho de tudo. Familiares, senhores e servos, sujeitem-se uns aos outros. E aí depois Paulo vai dizer que as mulheres devem se sujeitar como a Cristo e tal, ao seu marido, que o marido deve amar a Cristo, a sua esposa como Cristo ama a igreja. Todas essas, irmãos, são expressões dessa sujeição mútua. Pastor, que coisa estranha. Liderados têm que se sujeitar aos líderes, o cabeça se sujeita a quem está embaixo. Exatamente isso. Então, meus irmãos, se a sujeição é algo para todos no temor de Cristo, nós somos exortados pela palavra de Deus aqui, na verdade, a nós cuidarmos dessa sujeição o tempo todo, eu para com você, você para comigo, e aí nós vamos experimentar paz e harmonia. Capite? Pegou? É interessante, irmãos, como a palavra de Deus é toda amarradinha. Porque se eu me sujeito ao meu irmão, e ele sujeita a mim, se eu considero o meu irmão, Filipenses, né, superior a mim mesmo, e ele me considera superior a ele, o que vai dar errado? Quando é que a coisa desanda? Quando é que a paz e a harmonia vão pelo ralo? Quando o quê? Eu ir lá pedir perdão a ele? Você sabe quem eu sou? A gente nem é ninguém na fila do pão, mas se acha. A gente se acha.
A sujeição uns aos outros, irmãos, nunca acontece em uma igreja que alimenta a rebeldia, inclusive com a sua liderança. Em outras palavras, irmãos, a sujeição ao meu irmão está intimamente ligada à sujeição também às autoridades que Deus coloca na minha vida, porque esse é um exercício de humildade. Tudo está interligado no reino de Deus, porque Deus usa essa sujeição, e não é em absoluto uma sujeição cega, nós estamos nunca tratando disso na igreja do Senhor, mas trabalha isso para fomentar a humildade no nosso coração. Se eu estou acostumado a me sujeitar a lideranças, quando eu estou numa situação de restaurar a paz com meu irmão, eu tenho sido exercitado na humildade. É claro que isso não é um valor absoluto, nem é uma formulazinha mágica, irmãos, mas é algo que, na dependência do Senhor, funciona. Por isso que Paulo coloca essa frase, logo depois do que ele acabou de nos dizer anteriormente. Essa paz que Paulo menciona, é importante que a gente entenda, ela não deve ser produzida, ela não é algo que a gente vai buscar. Olha só, o tempo verbal que Paulo usa aqui é um tempo já existente. Essa paz já é o nosso meio ambiente. No máximo, irmãos, ela tem que ser feita manutenção. Deixa eu explicar da seguinte maneira. Não é como se Paulo tivesse dito, constrói uma casa. Não. A casa já nos foi dada, a casa da paz. Certo? A casa da paz já é o nosso ambiente. O máximo que nós podemos fazer é manter as paredes pintadas, manter tudinho limpo e tirar o pó. É fazer a manutenção da graça. Porque, meus irmãos, a tranqueira entre nós vai surgir. Com alguns dos irmãos aqui eu convivo uma pá de tempo. Tem gente aqui que eu convivo há 19 anos. É impossível eu não pisar no teu calo em 19 anos. Se eu chegar para você, ou 5 anos, ou 3 anos, meu irmão, eu queria fazer um exercício aqui de aprendizado. Me conta uma coisa que eu fiz e você não gostou. Ah, não, pastor, você é perfeito. Para de mentir. Nem minha mãe acha perfeito. Como eu também não lhe acho. Como é que é mesmo? Provérbios fala, meus irmãos? Como o ferro afia o ferro. E o problema, meus irmãos, que quando está batendo assim, pode fazer em casa. Não é só faísca que sai, não. Micropartículas soltam do ferro. Senão não afia, né? Vai ficar um igual ao outro, como já era. Como antes de fazer exercício. Quando você faz, né? Um rapaz foi levar para mim uma picanha ontem. Afiando. Saía faísca. Mas com certeza está saindo uma limalha, não é isso que chama? Pedacinhos minúsculos de metal. São esses pedacinhos, essa tranqueira que eu tenho que fazer a manutenção da minha casa da paz, que é a igreja do Senhor, é o nosso convívio, para que seja preservada. Por isso que Paulo não diz, criem a paz, produzam a paz. Não, ela não precisa, ela não é um estado a ser alcançado. A partir, por exemplo, de um estado neutro, né? O Senhor deu um terreno vazio, agora você constrói a casa da paz. Não. Não é nada disso. Se há o conflito, eu devo restaurar a paz e a harmonia. Mas o ambiente, meus irmãos, da paz é o nosso, é o ambiente da igreja do Senhor. Porém, se saímos dele, quer seja por um instante, precisamos buscar para que a restauração aconteça, para que a paz volte a reinar. Então, meus irmãos, nessa pequena frase, nós aprendemos muita coisa sobre como manter uma igreja madura. E a outra dica que esse texto traz é, de novo, repetir a expressão uns aos outros. Olha que coisa! Nós já vimos essa expressão no capítulo 4, versículo 18. Nós já vimos essa expressão no capítulo 5, versículo 11. E aqui, de novo, num curto espaço de tempo, lá está ela de novo. Paulo repete a expressão do mandamento da mutualidade. Neste contexto, isso significa que a vivência em paz é responsabilidade tanto de líderes quanto de liderados. Não é exatamente a mesma coisa que você vê quando Paulo vai falar sobre sujeitar-se lá a responsabilidades de um lado e de outro, do marido e da esposa, dos pais e dos filhos, do senhor e do servo, e assim por diante. Cabe a ambas as partes
promover a paz, manter a paz, preservar a paz. Fazemos isso, meus irmãos, muitas vezes sofrendo dano, sofrendo a perda, dizendo não a nós mesmos, perdoando, sendo gracioso e todas as demais atitudes que traduzem alguém conciliador, alguém que valoriza mais o relacionamento e o privilégio daquele irmão na sua vida do que a sua própria razão, orgulho ou posição. Por outro lado, o individualismo, o egocentrismo, a necessidade das coisas acontecerem do meu jeito, a dificuldade de ser contrariado, são alguns exemplos de nosso meio que conspiram contra a paz entre os irmãos. Quer aconteça por parte do lado mais endereçado aqui, que são os liderados, ou aconteça por parte dos líderes, irmãos, essas atitudes que eu acabei de mencionar, elas podem ser sintetizadas em um pedaço das obras da carne, lá em Gálatas capítulo 5, onde você tem um monte de palavrão: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. 8 obras da carne que acaba com a paz e harmonia na igreja e na família também. Elementos que destroem a paz, que inclusive, logo abaixo, no mesmo contexto, vai compor o quê? O fruto do Espírito. De novo, meus irmãos, eu fico maravilhado como a Bíblia toda se amarra. Você tem essas atitudes, 8. Todas essas, Paulo, fatia para dizer, não tem essas obras da carne na sua vida. Tem o fruto do Espírito: amor, paz. E aí ele segue adiante. É impressionante, meus irmãos, como que nós vendemos ou abrimos mão, ou damos a paz e a harmonia no nosso meio, às vezes, por um prato de lentilhas, por assim dizer, para usar lá a expressão da história de Jacó. Por coisas tão pequenas. Quantas vezes nós não somos capazes de ser graciosos com os outros? O que é ser gracioso? É não me comportar como o outro merece. Como a sua atitude, talvez arrogante, talvez altiva, mereça. É não dar na mesma moeda. É fazer, inclusive, aquilo que nós vimos na nossa EBD meses atrás, no Sermão do Monte. É andar a segunda milha, é dar a outra face, e tudo aquilo que nós vimos. Agora, não se engane. Tudo isso que nós estamos falando aqui, meus irmãos, é naturalmente impossível, não natural para nós. Nós necessitamos do poder e da graça do Espírito Santo, e é através desse poder e dessa graça que nós temos isso mantido no nosso meio. A casa da paz é mantida pelo poder do Espírito Santo. Essa paz não é como a lá do mundo. Não é a paz da camaradagem. Não é a paz que você tem no seu ambiente de trabalho. É uma paz diferente, que passa por cima, inclusive, da nossa pecaminosidade, por causa da ação da graça de Deus na nossa vida. Então, meus irmãos, a igreja madura tem uma boa postura para com seus líderes. Ela também busca viver em harmonia. E até onde nós vamos chegar hoje. Esse é um trecho riquíssimo e não queremos sobrevoá-lo. Nós queremos aproveitar cada pedaço dele. Porque um certo evangelista disse certa vez que o nosso testemunho é o primeiro evangelho que muitos ouvirão. Isso é a realidade lá no mundo, mas a realidade dentro da igreja também. O Senhor Jesus mesmo disse que o mundo creria nele quando visse a forma como nós amamos uns aos outros. E tudo que nós vamos ver nesse contexto até o versículo 24 são manifestações de amor dentro da igreja do Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar nessas próximas semanas, inclusive hoje, a olharmos para nossas vidas e vermos aonde nós precisamos acatar esses conselhos que Ele nos traz aqui. Que Deus nos abençoe. Oremos. Deus querido, certamente cada um de nós precisa rever em um nível ou outro alguma atitude na forma como tem lidado com seus líderes. Talvez somos cordiais no falar, sorridentes ao cumprimentar, mas a nossa resposta ao trabalho que está sendo feito não condiz com ter em alta estima ou a consideração que vimos nesse texto.
E talvez a nossa atitude, Senhor, não tenha colaborado para a manutenção da nossa casa da paz. Que possamos aprender a viver em paz e harmonia, servindo e sendo servido, liderando e sendo liderado, e compreendendo, ó Deus, que no final de todas as coisas, Tu és o Senhor e todos nós estamos debaixo do Teu maravilhoso e amoroso senhorio, e para Ti e por Ti são todas as coisas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.